eles eram levados ao Fórum Romano. Alguém aí sabe me dizer o que se denominava Fórum Romano? Hein? Alguém aí poderia me dizer o que designava o Fórum Romano? Ô Xandão, o nome eu gostei, Xandão. Xandão, o nome eu gostei, né? Jesus rerodos cai realeteia, cai rezoe. Xandão, lamento te dizer. Aí eu lhe pergunto, quando você pega Suetônio, ele vai escrever uma obra sobre a obra dos 12 Césares. Dentre esses Césares, entra aqueles que são características da família Flaviana, que é Vespasiano, Tito e Domiciano. Aí vem a pergunta, por qual razão então Suetônio nada tratou a respeito disso? Ou seja, qual a dificuldade que eu tenho? A mesma dificuldade que as pessoas querem encontrar nos historiadores do primeiro século, alguma comprovação do Jesus histórico. Ok, se nós não temos a comprovação perante os historiadores a respeito de um Jesus histórico judeu, por que então eu não encontro também nos historiadores a evidência do Jesus romano? Entende? A grande problemática que eu encontro dentro dessa teoria flaviana, para respaldar essa teoria eu preciso do endosso. Endosso de quem? Endosso a partir dos historiadores. Logo eu tenho um historiador máximo, que justamente escreveu a história dos 12 Césares, e que entra Vespasiano, que é o início da teoria flaviana, dá início por intermédio dele em 69, e termina em Domiciano em 96. E justamente Suetônio vai escrever sobre a obra desses homens. Porque eu não encontro nenhum endosso de nenhum historiador do primeiro século a respeito do tal Jesus romano criado pela teoria flaviana. Essa é a pergunta que eu lhe faço. E aqui eu digo para você que vou ouvir a sua resposta e encerro minha apresentação, porque eu tenho que descansar. Eu falei que foi só uma retribuição. E eu entrei por causa da temática. As pessoas sempre perguntam, professor, e o Jesus lá da teoria flaviana? Eu não estudei porque eu encontro a mesma dificuldade com o Jesus histórico. Como que você me explicaria sobre isso? Vai perguntar aos defensores do Jesus histórico se isto aí é um dito de Jesus? Não é não. Isso aí é filosofia filoliana do começo ao fim. Um alegorismo esplêndido do Deus Serapis, o Deus bondoso e salvador da comunidade terapeuta. A aula é de graça, Xandão. Se eu fosse você, mandava até um pix em agradecimento. Beleza? Isso aí é o epílogo, o prólogo filoliano. Jesus rerodos kai realeteia kai rezoe. É o prólogo. Lamento, não tem nada de Deus aí. Esse Jesus aí, ele é tão divino, tão Deus, do que o próprio Deus. É esse aí que vai dizer, eu e o Pai somos um, eu sou o pão vivo que é descido do céu, e coisas do tipo. Lamento, Xandão, Xandão, aleluia, irmão, glória. Agora eu quero perguntar, vocês que estão aprendendo sobre a teoria flaviana, vocês que estão comendo lá na Multiversal Flaviana, no Ave Roma, em vez em quando passam lá no Antônio Miranda, né? E ainda contribui muito para a pesquisa. O Fórum Romano era chamado do quê? O Fórum Romano era chamado do quê? Qual era o termo dado para onde se concentrava as elites políticas? Vou dar uma dica. Se você veio para cá, você veio para aprender, meu irmãozinho. Porque uma aula como essa, olha, desculpe, de quase 2 horas. Você pode ficar 10 anos lá com o Chevitarese que você não vai ter. Desculpe dizer. Você não vai ter, porque eles mentem. Eles são apologetas, como dizia Mark Bloch no seu livro. Jacques Le Goff e tantos outros nomes. Vou repetir para você. Diga para mim, onde era o Fórum Romano? Do que era chamado o Fórum Romano? Nós usamos a palavra em português fórum. Tá chegando atrasado aí, gente? Tem gente revendo a live ainda, né? Quem tá me acompanhando em tempo real, só responda para mim. Onde era chamado qual nome era chamado o Fórum Romano? Fórum Magno, não. Mas não era a palavra fórum. A palavra fórum não é uma palavra usada no latim, ok? Propriamente para designar. Era uma estrutura. Tem um nomezinho pequenininho. Ok? Tem um nomezinho pequenininho. Nós aqui no Brasil, nós temos essa representação na estrutura política. Ok? Corte do Pablo Massal. Quem disse que eu não respondi? Eu já vi que você é um analfabeto funcional. Quem disse que eu não respondi? Eu não respondi? Eu já mostrei aqui que pedir uma prova documental de historiadores sobre o Jesus romano não é algo do ponto de vista metodológico. Por quê? Porque não há um Jesus histórico romano. E veja, nenhum historiador se ocupava em catalogar suas sátiras, pois elas eram sátiras independentes. Vocês estão me entendendo?
Os evangelhos são gêneros próprios. Quais são os gêneros dos evangelhos? Sátira, alegorismo, diegeses e o próprio gênero evangelho. Então, não tem como você querer dizer, mas eu preciso de uma documentação de um historiador que tenha falado sobre o Jesus romano. Ué, é o mesmo que a gente perguntar, não, eu preciso, porque o Jesus romano é uma figura mitológica. Aqui nós usamos Marcel Detienne. O que dizia Marcel Detienne na sua obra magna? O mito é um fato verdadeiro que transsignifica, um fato natural que transsignifica a realidade. Veja, o mito em Platão, como em Plutarco, é a narrativa que representa a realidade. Não é a realidade que representa o mundo simbólico. Então, biografia e historiografia é uma coisa. Narrações são outras. Os evangelhos são narrações, não são biografias. Não são. Portanto, como algum historiador do segundo, terceiro século iria se ocupar de falar de um Jesus romano se ele é uma caricatura literária? Vou dar um exemplo. Qual historiador falou de Judas? Eu sei qual. Eu sei. Mas os Judas bíblicos, o Judas bíblico, ele é uma invenção. Mas há um historiador que eu vou provar hoje que ele fala de um Judas. Quem? Flávio Joséfo. E que é chamado de traidor do Império Romano. Por que o Chevitarese reconhece que o Judas é uma ficção literária? É ele quem traz Jesus. Chevitarese, o defensor do Jesus histórico, só interpretou de maneira errada. Porque há um Judas histórico que trai o Império Romano, que inclusive trai justamente Vespasiano, e ele vai pagar por isso, inclusive cometendo, sabe o quê? Suicídio. Eu nem sei se eu podia falar essa frase. Professor, que é isso? É isso mesmo que eu vou mostrar. Então, primeiro, onde que eu não respondi? Já estou respondendo. Não há de se admitir que historiadores tenham que ter falado de um Jesus romano. Se, na verdade, os Jesuses que são presentes na literatura nem representam o Jesus bíblico, porque o testemunho flaviano não fala de um Jesus bíblico. Ele não fala de um Jesus bíblico. Os evangelhos falam de Jesus. E o que os pais da igreja falam? De Jesus. Pronto, está respondido. O teu problema, meu filho, é a baixa cognição. Isso é típico de gente que sofre algum tipo de lavagem cerebral. Então, primeiro, o fórum, senhores, era a estrutura do Senado. Era a estrutura do Senado onde se levava para admitir julgamentos ou analisar teses de acusações ou defesas. Vou mostrar aqui o que foi produzido na obra de Sêneca, para você entender por que não tem Jesus histórico, por que não tem Jesus da fé e por que Jesus é uma produção romana. Olha aqui. Lúcio Júnior Galho também ridicularizou Cláudio, fazendo uma analogia com as pessoas executadas, que eram levadas ao fórum, olha isso aqui, puxadas por ganchos, típico de como se fazia. Ele disse que Cláudio havia sido elevado aos céus, puxado por um gancho. Eu preciso falar mais alguma coisa? Está aqui na obra de Dião Cássio, História de Roma, ok? Com as referências. Eu pergunto para vocês, essa historinha aí, ela lembra vocês alguma coisa? Ela é típica de alguma coisa que vocês leram em algum lugar? Quem leu, comente aí para mim, por gentileza. Quem leu, comenta aí para mim, por gentileza. Você já leu essa história em algum lugar? Calma, eu só estou começando. Aí vem uma anta e tem 2 horas e não respondeu. Está mais do que respondido. Se o Sabino tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato comigo, a gente marca uma live aqui, porque está mais do que respondido. Se pede uma fonte documental para quem está buscando a legitimidade de um Jesus histórico quanto hipótese. Falar que esse cara existiu, mas produzir um Jesus de cada cor. Aí a teoria flaviana analisa a cultura material, imaterial,
todas as documentações, a iconografia como base dessa cultura material, analisa a cultura imaterial como foco dos costumes, as maneiras de se fazerem propagandas e consolida que o Jesus dos evangelhos, em não resposta de admitir que ele seja o que é, como os textos dizem, ou, tirando o que os textos dizem, não pode um homem comum ter sido feito Deus, porque não era isso que em nenhuma cultura se produzia. Como é que não está respondido? Deve ter comido muito cocô em algum canal por aí, só pode. Só pode. Mas calma, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler alguns comentários. Quem produzia era a elite. E os ginásios dos judeus para educar. Onde ficava? O corte do Massal. Você quer que eu responda tuas questões? Manda R$50 aí de superchat. Ou então enfia o dedo no cu e cheira. Não fode, porra. Pra casa do caralho. Tá com tesão no cu, porra. Vamos lá. Olha o que eu vou trazer agora para vocês. Segure a onda. Ok? Eu não preciso, veja, só para vocês terem uma noção, de nenhum historiador para legitimar a teoria flaviana do primeiro século. Eu não preciso. É isso que eu estou tentando esclarecer. Por quê? Porque eu tenho o principal historiador que trabalha sátira, acusações e intervenções diretas para a construção do arquétipo do imaginário coletivo para a admissão e aceitação de Tito Vespasiano. Por favor. E que se estende até Domiciano. Por favor, não entender isso é infantilidade de quem vem aqui no chat falar essas merdas. Vem para a tela comigo. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Vamos lá. Tá aparecendo na tela. É uma tradução que eu nem gosto muito. Entende? Nem gosto muito. Mas que no original o Scania tem lá, vai mostrar como Flávio Joséfo ele enaltecia Vespasiano bem como Tito. Inclusive fazendo alusões de coisas que vocês não têm noção. Ok? E como os judeus, na verdade, negavam que Vespasiano pudesse ser um Messias, de alguma forma, para poder trazer paz, lembra? Paz ao povo judeu, se os judeus o aceitassem. Olha essa descrição que ele vai fazer dos judeus e dos romanos na pessoa de Vespasiano. Ele está trazendo uma história posterior acima sobre uma grande conquista de Vespasiano. Tá? Ele vai trazer várias... É isso que ele vai trabalhar. E ele, como é malandro, ele vai falar de um sonho que ele teve da divinização de Vespasiano. Ele vai mentir, ele vai dizer que teve um sonho, que o Espírito Santo revelou para ele que Vespasiano ia ser Deus, e ele corre lá e mente, ele leva os amigos a se suicidarem para convencer Vespasiano que Vespasiano seria Deus, o Mashiach, libertador de Israel. Aí, o contexto logo a seguir, olha o que ele diz. Como se naquele momento estivesse cheio do Espírito Santo de Deus. Tudo o que ele lhe havia feito ver nos sonhos pareceu renovar-se. E ele dirigiu-lhe esta oração: grande Deus, Criador do universo, pois que resolveste terminar. Olha aí. Estão vendo? A prosperidade dos judeus para aumentar a dos romanos. E me escolheste. Escute isso agora. Joséfo dizendo. Ele está fazendo a descrição. Tanto que tem aspas aí. E me escolheste para lhes predizer o que está para acontecer. Joséfo está narrando a história dele mesmo. Dizendo que ele é que é o escolhido, o profeta, que previu o sucesso do Império Romano com Vespasiano, Tito e o futuro Domiciano. É ele que está construindo o tripé, a Santíssima Trindade Romana. Está aí o documento. É fácil analisar, eu não preciso de nenhuma outra obra posterior, porque o Jesus romano não é uma figura histórica. Então, para falar de uma figura histórica, eu teria, claro,
que falar quem falou dele, quem disse dele, ou alguma coisa, mas se disse alguma coisa, né? Isso realmente legitima a sua historicidade? Estamos diante de um mito. Olha aqui. E eu me submeto à vossa vontade, Joséfo. Entrego-me aos romanos e consinto em continuar a viver. Mas protesto diante de vossa eterna majestade. O que ele está falando para Vespasiano, gente. Como um vosso ministro e não como um traidor. Eu me entrego a eles. Eu preciso de mais alguma coisa? Eu preciso? Preciso? Calma, tem mais. Se isso não é suficiente, a gente traz mais. Número 2. Quando Flávio Joséfo traz uma narração, a cidade de Petra, presta atenção nesse nome, a cidade de Petra está sendo tomada de novo pelos incendiaristas, sicários e zelotas. E Petra era uma cidade sacerdotal, inclusive do rei Aretas, tá? Uma cidade muito, vou dizer assim, próspera, e os judeus gostavam muito ali, na Alta Judéia. E o que acontece? Os sicários e zelotas estão incendiando tudo. Estão tirando o sossego daquele povo ali. Petra era uma ilha, uma cidade-ilha, rochosa, forte. A cidade foi construída sobre rochas. Portanto, a Petra, ela é construída em Petros, ilha rochosa. Tá pegando? Pegando? Tá pegando? Petra, Petros, Petra, Petros, Petra, Petros. Então, aparece um Jesus chamado Jesus da Galileia. Esse Jesus se reúne, não é o Jesus das narrativas, ele se reúne com muitos soldados e ele seleciona 70. Qual o número, professor? 70. 70 sob o comando de quem? De Vespasiano. Para quê, professor? Para fortificar a cidade de Petra. E é este que vai com o documento de Vespasiano, que o intitula como Salvador, e aquele que vai edificar a cidade de Petra. Olha aí o que Joséfo diz. Na Alta Galileia mandou também fortificar Petra. Olha qual era o nome dela, outrora chamada de Arcabaron, que significava uma ilha pedrosa, somente, e não uma ilha rochosa. Eu pergunto, você sabe de onde apareceu a ideia de que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra? Por que Pedro tem o nome mudado? Hein? Pedro, Quefas, Rocha, Petros. Aliás, alguém poderia me provar a historicidade de Pedro? Porque eu tenho uma série aqui provando a não historicidade de Pedro. Porque se o Chavita diz que Judas é uma alegoria para a crucificação, eu digo que Pedro é uma alegoria para a construção da tal igreja. Mas não é igreja. Por que não é igreja? Porque Flávio Joséfo vai falar das eclesias montadas por Vespasiano. Professor, o que eram as eclesias? Eram as assembleias de soldados que se organizavam para administrar as cidades. É só me refutar. É só dizer que Joséfo não diz isso. Aí agora você está acreditando na igreja. Te digo que tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Não tem igreja nenhuma. Não tem nada sobrenatural. Quem fez a diegese bebeu aqui, ó. Aqui, ó, bebeu aqui, ó. Ó, aqui. Mas para, isso ainda é pouco, gente. É pouco. Eu trouxe mais. Vamos ver isso aqui? Vamos ver? Lembra que eu falei de um Judas? Então aqui, eu admito que o Chevitarese só errou na proposição, mas acertou na alegorização. O doutor André Chevitarese, que faz teologia, ele afirma que Judas não existiu. Que Judas foi uma ficção literária, criada para a invenção do drama da crucificação. Ok, obrigado, Chevita. Pedro também foi
aliás, até o Jesus, mas eu vou dar uma aula para o Chevita. Eu disse que toda sátira e alegorização é feita sob camadas de figuras reais. É assim que se constrói. Ok? Eu disse para vocês que a figura de Jesus representa sempre a figura de quem domina, de quem manda, de quem faz obedecer. Ora, ela pode se apresentar de forma aversiva quando se pretende fazer outra forma de satirização. Vamos ler isso aqui. Olha bem, hein? O texto está no contexto do Tibério Alexandre, filho de Alexandre, de Alexandria, e que vai falar de um projeto de traição contra Vespasiano. Por quem? Tito. Por quem? Judas. Vamos ler. Foi no seu tempo que sobreveio a Jerusalém aquela grande carestia, na qual a rainha Helena mostrou a sua caridade. Alexandre mandou, olha agora, crucificar Tiago e Simão, filhos de quem? De Judas, da Galileia. Então esse Judas é de uma Galileia. Agora escute isso aqui, senhores. Judas foi quem, na época em que Cirênio fazia o recerceamento dos judeus, incitou o povo a se revoltar contra os romanos. Calma que não para por aí. Os desinteressados e interessados, o contexto diz que ele trai o imperador. Está aprendendo agora por que tinha que ter um Judas traidor? Está aprendendo agora por que tinha que ter um Judas traidor? Calma, calma. Calma que a gente só está começando. Vamos aqui ao texto. Quando eu disse que Vespasiano foi tratado como salvador e bondoso. Salvador e bondoso. Ok? Nós veremos aí no período que envolve o conflito das guerras, que aparece um termo interessante, mestre Sabino, na literatura, eufemion, hiperton soterar, kai, euergenten, onde os moradores ali da região irão chamar o Vespasiano de salvador e benfeitor. Mas tem gente ainda caçando Jesus histórico ou quase aceitando Jesus da fé. Tem um monte por aí. E a gente está mostrando que Joséfo é o maior satirizador e constrói uma biografia de Vespasiano que vai ser utilizada posteriormente para satirizar, para enaltecer, engrandecer, em uma crítica, tanto que ele é considerado o inimigo dos judeus. Flávio Joséfo é considerado o inimigo dos judeus, um traidor. Eu marquei aí com a ajuda do Scania, sublinhando para mim o termo, porque eu não tenho o software, o meu eu perdi, para que ninguém tenha preocupação. E a referência está aí, para quem quiser consultar. Fora a do Gadareno. Por quê? Se me explicarem que o endemoniado Gadareno, se aquilo foi um fato histórico, eu estarei satisfeito. Se disserem que aquilo foi teologia, eu preciso da base teológica, porque não há. Mas eu tenho um elemento probabilístico, documental, que prova que a sátira do Gadareno nada mais é do que, claramente, um enaltecimento a Vespasiano, que está expulsando os endemoniados de Gadara. Lembram que eu falei de Anano e de um Jesus? E aqui eu convoco o professor Fábio Sabino e os demais para lerem Guerra Judaica, de Flávio Joséfo. Está aí a descrição em grego, onde aparecem dois personagens. Um é Anano, o nome é similar para vocês. Lembram que eu disse para vocês quantos Ananos aparecem na literatura? E admitindo Suetônio, chamado pelo professor Fábio Sabino, e por que não se ocupou disso?
Eu tenho na historiografia flaviana um Anano com um Iessum, ou um Jesus. Pasmem, senhores, o texto que vocês estão vendo aí em tela diz que havia um sacerdote chamado Anano e um cara chamado Jesus, que era sábio e que tinha conquistado muitos admiradores, e porque observava muitas coisas e ensinava. Porém, ele também era contra, preste atenção, o domínio do Império Romano. Só que Joséfo descreve este cara como uma figura real, tá? Quero lembrar disso, uma figura real. E eles serão assassinados pelos romanos. Sabe o que vai acontecer? Observe aí que diz que os judeus, está aparecendo na tela, e o Daion Peritas Tafaz Pronoian Poiamenon. Os judeus o viam com bons olhos porque ele fazia coisas grandes. Será que vocês vão lembrar de um Jesus que aparece em algum lugar aí, gente? Que eles disseram que é um testemunho flaviano, e eu fui o único escritor na história que disse, não tem interpolação. Isto aí não tem nada a ver com Jesus bíblico. Este Jesus nada mais é do que o Jesus amigo de Anano, que era um homem sábio, que também atraía judeus e gentios. Está lá, helênicos. Está lá. E pior, vamos continuar. Vai dizer o texto que quando eles morreram, ao segundo quem? Jesus, que está aí abaixo, Iessum, os judeus imploraram para que o corpo dele fosse tirado da cruz. E por quê? Porque guardavam o Shabat e iniciava-se o entardecer. Mas pasmem, não é só isso. O texto afirma que devido a este fenômeno, ou este fato, inclusive, um fenômeno acontece, minha gente. Acontece. A terra se enegrece e por aí vai. Ok? Eu pergunto, se eu for admitir não transsignificação, mas ressignificação, eu vou concluir com mais uma. O texto que você está lendo aí diz que eles imploraram Vespasiano, sabe por quê? Porque o cara não tinha sepultura e não era permitido aos judeus trabalharem no sabate. E alguém lhe doa uma sepultura. O tiram da cruz e o sepultam em um túmulo cedido. Eu quero só fazer uma pergunta com muita humildade a vocês. Diga para mim, vocês estão achando essa narrativa semelhante a alguma narrativa? Comente aí para mim. O YouTube tá bugado, tá, gente? Eu tô vendo pessoas respondendo perguntas que eu fiz há não sei quantas horas atrás. Tem alguma coisa de anormal aí no... Vamos lá. Eu disse para o professor Fábio Sabino que minha live seria provocações em resposta. Ok? Vamos lá. Tem mais? Tem, professor. Então eu estou mostrando, senhores, que do ponto de vista da própria pesquisa que abarca a teoria flaviana, ela é a que mais chega próximo à realidade da natureza dos evangelhos e dos próprios gêneros. Já que o Jesus histórico só produz Jesuses, e isto não cabe em pesquisa, ou vocês aceitam que o Jesus histórico é o Filho de Deus, e aí vai ter problema, né, gente? Que ele ressuscitou dos mortos, que tudo que está escrito foi o que, de fato, a documentação o fez, ou vocês reconhecem que as grandezas dos deuses e as representações eram justamente formas de se mostrar como se fazia a transposição. É claro que muitos tentam fazer crítica, como eu estou vendo, a Joseph Ethel, Richard Kerr, David Fitzgerald. Agora, nós temos claramente a ideia de que, ou a
hipótese de que os evangelhos tenham sido escritos com intenções sátíricas. E para mim, que sou indiciarista, o que me importa são as intenções, já que eles dizem que são teologias. Aí você que vai decidir se você